Pegue a vida. Vamos lá. Gente, nós estamos trabalhando o texto de Lucas, o Evangelho de Lucas, como você sabe muito bem, e estamos aprendendo ou tentando aprender junto com a comunidade nessa leitura dominical o que Lucas quis escrever para Teófilo. Não se esqueça nunca mais, depois dessa série, por favor, Lucas escreveu para quem, gente? Muito bem, Teófilo. E ele escreve algumas coisas muito interessantes, sobre as quais nós temos nos debruçado a fim de tentar entender o que é que Lucas está querendo dizer com essas conversas. Chegamos ali no capítulo 8 e falamos alguns dias atrás sobre semente, lembra disso? A história da semente que cai na terra, terra fofa, terra espinhosa, blá, 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 aquela coisa toda. Semana passada falamos que Jesus muda a abordagem dessa conversa e troca a ideia da semente que brota por luz que ilumina. Formas didáticas, de se apresentar uma mesma ideia, Jesus utilizando ali as parábolas, metáforas e aí por diante. Bom, a gente encerra esse momento e agora a gente cai dentro de um registro bem interessante de Lucas, que acontece a partir do versículo 19, onde nós lemos o seguinte, Lucas 8, 19. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele lhe respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Bem interessante essa passagem, bem interessante. A família de Jesus o procura e ele dá essa resposta esclarecedora por um lado, que traz algumas coisas assim que ficam no ar. Como é que é isso? O que é que está acontecendo aqui? Eu quero abrir essa conversa enfatizando a seguinte situação. Nessa pequena frase, nesse pequeno versículo, esses dois versículos, nesse trecho simples aqui, nós encontramos a narrativa de duas famílias, não é? Pense você comigo. A família terrena de Jesus que o procura, e a gente vai entender daqui a pouquinho o que é que está acontecendo aqui. E Jesus fala de uma outra família, uma família terrena e uma família divina, não sei, uma família mística, uma família diferente, que é composta por todo mundo que obedece a Deus e segue as suas palavras. Essas são as palavras de Jesus, bem interessante. Mas vamos começar pensando um pouquinho mais sobre essa declaração de Jesus e o porquê ela acontece. Alguns acham que Lucas, ao registrar essa fala de Jesus, estaria mostrando um certo desprezo de Jesus pela sua família terrena. Como se Jesus tivesse jogado fora a sua família, não é? É bom a gente saber por que a família de Jesus vai até ele. Lucas não fala sobre isso, mas Marcos fala. Veja só o que está em Marcos 3:20. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. Essa situação é narrada nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, de forma parecida, mas nem tanto. Tem algumas coisas em comum, outras não. Só Marcos registra isso. A família terrena de Jesus, Maria e os seus irmãos, estão preocupados com ele. Por quê? Porque nem comer ele estava comendo. Estava envolvido no seu ministério a ponto de nem sequer comer. E de forma, eu penso que maldosa, penso eu, alguns utilizam esse texto que nós lemos no começo, onde Jesus diz que a família dele não é só Maria e os seus irmãos, mas todo aquele que faz a vontade de Deus, como se Jesus estivesse dando um chega para lá na sua família. Inclusive eles utilizam outros textos que, se mal interpretados, nos dão essa ideia. É o caso de Lucas 14:26, você lembra disso? Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Está vendo? Olha só. Ou João 2:4.
Quando Jesus responde a Maria: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Lembra dessa história ali do primeiro milagre de Jesus? Parece que Jesus não chega para lá em Maria. O que acontece é que algumas pessoas, digo isso, ou se não fazem maldosamente, fazem por falta de entendimento, utilizam esse tipo de texto para dizer: está vendo, você por Jesus tem que largar sua família. Largue a sua família, deixe todo mundo para lá. Veja só, Jesus abandonou sua mãe, rejeitou seus irmãos. Vê como ele fala com Maria lá em João 2. Ele não está nem aí para esse grupo, ele quer saber da igreja, ele quer saber do povo de Deus. E na verdade, frequentemente esse tipo de interpretação é fruto de uma manipulação, que a gente precisa esclarecer aqui para você, que não deve acontecer. Uma manipulação no sentido de interpretar-se o texto de forma equivocada, para que as pessoas sejam trazidas a um trabalho dentro da comunidade e valorizem acima de tudo a igreja. É isso aí, se você ama Jesus, deixa a tua família, não se importa com eles mais não. Deixa eles lá, não vai mais em aniversário de ninguém, não vai mais em casamento de ninguém, porque você precisa fazer a obra de Deus em primeiro lugar, o teu espelho é Jesus, veja como ele faz isso, larga todo mundo e cai para dentro da igreja, e se precisar vem morar dentro da igreja, e acabou. Essa é uma tendência de abuso espiritual muito presente nesses dias. Interpretações equivocadas, e como eu já disse, se não maldosamente feitas por falta de conhecimento do próprio texto, que tem como objetivo o domínio das pessoas, a extorsão, a manipulação, o constrangimento de muitos, mas a verdade é que essa interpretação inclusive atende a seitas. Você pode perceber, e você não vai ter dificuldade em encontrar isso no YouTube, Discovery Channel, essas coisas por aí, algumas histórias sobre seitas que separam pessoas das suas famílias. Agora a tua família é essa aqui, manda todo mundo andar e vem para cá, andar com Jesus, andar com a gente, essa coisa toda, né? E essa é uma característica muito forte de grupos que têm esse princípio de manipulação e de afastamento das pessoas do seu núcleo familiar terreno, digamos assim. Bem, isso é obviamente um equívoco, para não dizer um abuso, não é? Aliás, eu já disse que é um abuso e é mesmo, porque o que nós percebemos e vemos aqui, dentro de uma análise completa de tudo isso, é que a família terrena de Jesus não é por ele desprezada, como muitas vezes imaginamos. Há aqui contextos relacionados à própria cultura. O jeito de Jesus falar com Maria, para nós nos espanta, como se ele estivesse maltratando sua mãe, mas tem a ver com a cultura da época, um homem formado, com 30 anos de idade. Essa era a forma das coisas acontecerem. E, na verdade, o que percebemos e sabemos, por uma análise clara de toda a história bíblica e de tudo mais, é que Deus não, de forma nenhuma, nos dá essa direção para desprezarmos as nossas famílias ou coisa do tipo. Jesus não desfaz de uma para valorizar outra, de forma nenhuma. Jesus realmente, ele nasce de uma forma sobrenatural, ele vem ao mundo de uma forma sobrenatural, gerado pelo Espírito Santo, mas o ambiente em que ele é gerado qual é? Uma família bem tradicional, tranquila, José, Maria e Jesus. O texto bíblico nos mostra que mais à frente os irmãos de Jesus aparecem, ou seja, Maria teve outros filhos, e de uma hora para outra você percebe no texto bíblico a ausência de José, né? José some. Os estudiosos dizem que provavelmente José morreu e Maria fica viúva. Não há uma afirmação clara no texto bíblico para isso, mas é o que o andar da carruagem nos dá a entender. Mas enfim, é uma família tradicional, homem, mulher e filhos. E Jesus sabe muito bem disso, sabe muito bem que não é a intenção dele ao falar o que fala, não é de forma nenhuma desprezar a família terrena, o núcleo familiar que nós temos. Haja visto o fato que Deus é aquele que constitui a família. Vamos dar uma volta lá em Gênesis para a gente se lembrar disso e reforçar esse entendimento entre nós.
Gênesis 1, 27 nos diz: criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. O pessoal aqui da casa aprendeu essa parte bastante aqui na época da pandemia, né? Gênesis 2, 24, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Homem e mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Eu não sei qual é a tua percepção sobre isso, mas essa narrativa até a queda, antes da queda, até o capítulo 3 de Gênesis, me traz uma ideia de perfeição absoluta. Uma perfeição na criação, uma perfeição na formação do homem, uma perfeição nos mandatos que Deus dá ao homem, todo esse sistema, todo esse ambiente criado por Deus. E é bom a gente se lembrar que a cada final de dia, Deus, diz o texto bíblico, olhava para o que havia criado e dizia: é muito bom. Já falei aqui algumas vezes, para Deus dizer que é muito bom, gente, não é? O grau de exigência divina é lá em cima. Se Deus falou que é muito bom, é muito bom. E o que acontece com isso é que nós vemos uma perfeição, inclusive naquilo que Deus constitui como núcleo familiar. Homem e mulher se relacionando tranquilamente dentro do jardim, diante de um ambiente, aliás, inseridos em um ambiente perfeito e divino. Muito incrível isso. Mas toda essa perfeição é afetada. Então, se a gente tem que pensar no plano divino em constituir a família, a gente tem que pensar também no como a família foi afetada pelo que acontece na sequência. O que é que acontece na sequência? A queda. Essa é a realidade do texto para nós. É a queda do homem. É o afastamento do homem. Aliás, alguns estudiosos dizem que seria melhor nós não dizermos queda, mas o up, porque o homem ele quis subir, né? O que aconteceu é que o homem encheu o seu coração do desejo de ser maior do que Deus, caiu no lero da serpente, de Satanás, e escolheu um caminho de ser igual a Deus. Então não é queda, é subida, sei lá como é que a gente fala, mas enfim. Depois disso nós temos uma degradação humana absoluta, em todas as esferas, inclusive na esfera familiar. Essa ruptura do homem para com Deus afeta tudo, inclusive, óbvio, as relações. O que nós sabemos é que o homem ficou de mal consigo mesmo, o homem ficou de mal com o seu semelhante, o homem ficou de mal com Deus, o homem rompeu a relação com a criação. Gente, foi um problema sério e geral. E a família foi afetada por isso. Veja comigo, Gênesis 3:11. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Olha a resposta de Adão, gente. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Rapidamente, a opinião de Adão sobre Eva já muda, ele já entrega, é o X9, né? Já entregou direto Eva para Deus. E o pior é que essa relação chega ao extremo de nós vermos no capítulo 4, ali, o primeiro fratricídio. Abel é morto por Caim, irmão matando irmão. Perceba você que a coisa desandou realmente. E a família é afetada. O caos da separação homem-Deus chega ao núcleo familiar. E se apresenta e se agrava no decorrer da história de Gênesis até o capítulo 11. O que você vê é só ladeira abaixo. É só comprometimento das relações, é só traição, cidades completamente pervertidas como Sodoma e Gomorra, é uma série de problemas, e a família está no meio disso tudo, sofrendo tudo isso. Então, o núcleo familiar terreno também é afetado, divisão, dor, morte, essa é a realidade. E o homem, por conta disso, por conta desse caos que chega até ele, desse ambiente caótico dentro do qual ele agora vive, ele tenta resolver muitas questões, trazendo outros formatos para a família, encontrando alternativas ao plano divino, aquele que a gente leu agora há pouco, e que se apresenta como o perfeito
no próprio texto bíblico. A identidade humana que está atrelada à família é algo que nós nunca podemos deixar de perceber e de levar em consideração. O homem é o que é, não só pelo que é, mas por aquilo com quem ele convive, com o que ele convive. E a família, nesse sentido, é absolutamente importante. Mas a família se deteriora. E o caos vai entrando nas relações, e as coisas ficam cada dia piores. Hoje, nós sabemos muito bem que para responder questões a respeito da sua própria identidade, o homem valida inclusive núcleos familiares distintos daquele que é criado e apresentado por Deus como perfeito. Homem, mulher e filhos. Hoje nós temos marido e marido, mulher e mulher. É claro que quando a gente chega nesse ponto de uma conversa como essa, a gente toma muito cuidado. Mas não é difícil de perceber, e você é uma testemunha clara disso, de que nós temos uma campanha de normatização daquilo que foge do plano divino. Cada dia mais comum, cada dia mais em voga, inclusive sendo valorizada e empurrada goela abaixo da sociedade, para a sociedade abraçar esse tipo de situação. É claro que eu falo isso, mais uma vez digo aqui com muito cuidado. Esse é um assunto muito perigoso. Para você tomar pedrada é um palito só, é um deslize só. Então eu quero deixar muito claro que falo isso com todo respeito, não é? Mas tenho por obrigação, como um estudioso da Bíblia e responsável em ensinar você que está aqui, que acredita no texto bíblico como princípio de vida, essa diferença. Aquilo que Deus criou, aquilo que Deus entregou ao homem como plano perfeito para a família, e aquilo que nós vivemos hoje, vive uma grande distância. Não é? Há um distanciamento muito grande. E eu me dirijo a você que de repente, espero, creio, que crê no texto bíblico como eu. Portanto, a nossa conversa é baseada naquilo que nós cremos naquilo que Deus deu ao homem, é assim que nós acreditamos. Talvez você que esteja me assistindo não acredite, aí eu não posso fazer nada, é uma questão de direcionamento de fé, é nisso que nós cremos. Comparando isso que nós cremos com aquilo que nós vemos de forma geral, percebe-se o quanto o núcleo familiar, chamamos assim, terreno aqui da terra, nossas famílias vivem problemas. É claro que essa fala, digo de novo, não há rejeição, não há preconceito, somente um esclarecimento cheio de sobriedade, porque é assim que nós cremos. Mas é importante nós entendermos como o homem, na sua busca por preenchimento, na sua busca por solução existencial, na sua busca por um prazer que resolva a sua vida, ele busca caminhos alternativos ao que Deus apresentou em tudo quanto é em várias situações. Então ele procura resolver a sua existência comendo demais, ou fazendo sexo demais, ou guardando muito dinheiro, ou sendo muito violento, ou criando uma família alternativa, porque ali ele se encontra. E tudo isso brota desse caos que o pecado gerou entre nós e que nos alcança ainda hoje, agora. Essa é a realidade. É claro que o plano de Deus não é deixar o homem desse jeito. Lá, na eternidade, Deus já providencia uma solução e um caminho de restauração para tudo isso, através da morte e redenção de Cristo Jesus. O plano de Deus, com certeza, é restaurar as relações. É por isso que Jesus vem, traz o reino de Deus entre nós, não é? Provérbios 24:3, vou recorrer a esse texto, diz assim: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Interessante a gente encontrar uma palavra de sabedoria lá no Antigo Testamento sobre essa realidade da família, sobre essa realidade do lar. E ela se replica no Novo Testamento. Quando o texto bíblico fala sobre sabedoria,
como um instrumento de manutenção da família ou de tantas outras coisas, a palavra que é usada aqui não tem a ver com conhecimento técnico, não tem a ver com decoreba de versículo, não tem a ver com estudo teológico que leva você a saber informações. Não se trata de informações. A palavra sabedoria usada no texto bíblico é vida prática. E vida prática diante do Evangelho de Cristo, no nosso caso, agora. Vida que vivo diante do Evangelho de Cristo é o caminho divino para que as relações familiares se ajustem. E há tanto sofrimento por isso, né, gente? Há tanto sofrimento por isso, que se não pode ser resolvido completamente, pode ser atenuado grandemente a partir da vida em sabedoria no Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o plano redentor de Deus. Famílias que são restauradas por viver o Evangelho de Cristo. Nós temos, por exemplo, Paulo em Efésios capítulo 5, apresentando os valores de relacionamento na comunidade aos Efésios e depois ao lar, a família. Você lembra dessa história? Marido, não seja abusador, não abuse da sua mulher, trate ela como Cristo trata a igreja. Uau, que desafio! Mas é isso, esse é o plano divino. Homem, seja quem você tem que ser, praticando a justiça de Deus, também dentro da sua casa, ou principalmente dentro da sua casa. É a restauração do homem e a recolocação do homem no seu lugar. Mulher, seja submissa ao seu marido. Por quê? Porque o seu marido vai te tratar muito bem, faça isso tranquilamente, entregue a sua vida a ele, para que vocês juntos possam construir um lar adequado diante de Deus. Pais, não irritem os filhos, não passe da medida, cuide do seu filho e não exagere ao cobrá-lo, ao, repreendê-lo. Filhos, honrem aos pais, porque esse é um mandamento com promessa de Deus. Veja que no Novo Testamento nós encontramos então um movimento de Deus para que o núcleo familiar terreno seja adequado, seja transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Aliás, tudo isso depende de viver o Evangelho de Jesus Cristo nas relações familiares. Tudo isso, toda essa possibilidade de restauração vem do viver o Evangelho de Cristo. É o Evangelho de Cristo dirigindo as nossas relações. No Evangelho nós encontramos um modelo divino que pode ser vivido mesmo no caos que a gente está. Mesmo nessa loucura de mundo que às vezes nos assombra. Violência, caos, loucura e tudo mais. Dá para viver alguma coisa incrível aqui? Dá. Se eu abraço o Evangelho de Cristo e sou instrumento desse Cristo dentro da minha casa, tudo pode mudar. Não é uma palavra profética, receba agora que vai acontecer na sua vida, porque não depende disso. Depende da minha transformação e da sua transformação. Depende do fato de nós abraçarmos esse plano divino e nos transformarmos dia a dia como seres humanos, e aí sim como participantes de uma família, de um núcleo familiar, e ali dentro exercer o nosso papel e viver a realidade do Evangelho em tudo que nós fazemos. O marido sendo aquilo que ele tem que ser, ou quem ele tem que ser, a esposa também, e aí por diante. Tem a ver com transformação. A família restaurada começa com o marido restaurado, esposa restaurada, filhos restaurados. É esse movimento ao qual nós devemos estar abertos para que essa reestruturação aconteça, porque ela pode ser proporcionada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Casamentos podem ser transformados. Filhos podem ser reagregados. Casas podem deixar de ser um lugar de guerra, de loucura, para ser um lugar de paz. Podem sim. Se o Evangelho reger as relações, se a gente aprender a perdoar mais, se a gente aprender a criticar menos, se a gente aprender a ser quem nós temos que ser ali dentro, agasalhando o erro do outro.
acolhendo a deficiência do outro, sendo acolhido pelo outro. Essa troca divina faz o lar ser transformado. Aleluia. Pode ser que isso não aconteça? Pode. Porque isso depende de corações dispostos à vida com Deus. Então, nós temos que tomar cuidado para que nós não lidemos com essa realidade de uma família difícil, que talvez seja a tua realidade, de forma infantil. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, é só ir no culto 3 vezes por semana, é só jogar um óleo lá em casa, um sal grosso, que vai dar tudo certo, e meu marido vai deixar de beber, minha mulher vai deixar de ser chata, meu filho vai sair do crack, vai voltar para casa. Não é assim, essa infantilidade a gente não encontra no texto. A gente encontra um caminho de obediência ao Evangelho, de amor àqueles com quem nós nos relacionamos, de uma postura salutar, saudável, proporcionada pelo Evangelho, que alcança a relação e vai mudando as pessoas. Nisso eu creio, isso eu posso dizer a você que pode acontecer na tua casa. Mas interessante é que nós também somos apresentados por Jesus. Então a gente encerra aqui, fechando essa ideia de que Jesus chutou a família. Isso é bobagem. Ame a sua família, cuide da sua família. Se precisar faltar domingo de manhã aqui na igreja para ficar com a tua família e fazer um bom almoço, por favor, faça. Se alguém da tua família te chamar para um aniversário no dia de uma programação da igreja, vai para lá, dá as caras lá. Cuide da tua casa, cuide da tua família, ame a tua família. Não esquece da igreja, tudo bem, mas ame a tua família. Não tenha dúvida disso. Mas a segunda coisa que Jesus faz é nos apresentar a uma outra família, não é? Interessantíssimo isso. Lá no versículo 19 diz, vou ler de novo o texto só para a gente se lembrar. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele lhe respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então tem uma outra família aí. Eu fiquei procurando um nome para essa família. Família de Deus, família divina. Sei lá, não sei qual o nome que a gente dá para essa família. O teólogo John Stott, no seu estudo da carta de Paulo aos Efésios, que é muito relevante nesse aspecto, porque ele fala da transformação do homem, da reconexão do homem com Deus através de Cristo, e aí ele diz, o homem vai para uma comunidade de Deus, uma família de Deus. Então Jesus abre esse leque, a partir da sua morte e ressurreição, a partir desse movimento em que o reino de Deus é trazido até nós. Então todo aquele que abraça a fé em Cristo Jesus e é abraçado por ela, é abraçado por Cristo, ele se conecta com os outros que também fizeram isso. A despeito de raça, a despeito de etnia, sim, a despeito de situação social, claro. Olha só o que Paulo mesmo diz em Gálatas 3:26. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. É interessante que a gente vive um movimento sobrenatural nesse sentido, quando nós abraçamos a fé em Cristo Jesus. Nós nos conectamos a uma família que agora é transcendente e é muito mais ampla, infinitamente maior, talvez poderia dizer, do que o nosso núcleo familiar, do qual nós temos que cuidar e amar. Mas agora a gente olha além desse grupo. Tem um grupo maior, gente de
toda etnia, raça, de todo tipo de costume, cultura, está aliançado em Cristo Jesus e faz parte da mesma família, graças a Deus. É um movimento divino que vem acontecendo na história, e é maravilhoso isso. Da onde vem isso? Por que Deus faz isso? Qual o propósito de Deus em falar que agora a gente é irmão? Não é assim que a gente se trata? Da onde vem isso, gente? Da própria essência de Jesus, da Trindade. A Trindade é o exemplo maior de comunhão que nós vemos. Na Trindade você tem uma comunhão plena, Pai, Filho e Espírito Santo interagindo de forma incrível, especial, e nós entramos nesse movimento, e todos nós nos fazemos família entre nós e para com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Olha só o que Jesus diz em João 14, 18, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês, dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Olha que amálgama incrível aqui. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Está percebendo essa interligação? Pai, Filho, Espírito Santo, eu e você, ligados por um movimento que é o movimento de Deus. Parece distante, eu sei, mas se trata dessa reprodução do modelo divino Trindade entre nós. Deus nos criou para isso. Quando a gente lê lá em Gênesis, o movimento de Deus e a relação dele com Adão e Eva, você percebe essa interação. Eles andavam num jardim, Deus falava com eles. O pecado arrebenta com tudo. E a gente já falou sobre isso. Agora vem essa restauração que pode ser vivida no meu núcleo familiar, pessoal, terreno, natural, mas acontece no corpo de Cristo, na igreja mística de Cristo. A igreja local, ela deve ser um microcosmo disso. Por isso que eu sou fã da igreja. Por isso que eu não me penso afastado da igreja local. Tive várias decepções, passei por vários problemas, talvez como muitos de vocês que estão aqui ou me assistindo, mas eu acredito na igreja como um instrumento divino para nos curar. E a igreja precisa ser, a igreja local, esse microcosmo da igreja universal, não aquela do Edir Macedo, a igreja universal, não é? A igreja de Deus, onde todos somos irmãos, é aqui no dia a dia, é aqui no lidar um com o outro, é aqui onde você coloca o teu dom para que eu seja abençoado, e eu coloco o meu dom para que você seja abençoado, aliás, nem meu nem seu é de Deus, mas é nessa relação família local, aqui corpo de Cristo local, igreja local, comunidade, que a gente deve viver, esse microcosmo, da realidade eterna de Deus, ainda que parcial agora, porque a gente está no caos, mas ainda no caos dá para viver uma coisa muito incrível, sendo igreja de Cristo. Ainda no caos dá para a gente amar o irmão, dá para a gente ajudar o irmão, dá para a gente fazer um pelo outro, muito, 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 até que chegue o dia que isso vai acontecer plenamente, e até me arrepia falar isso. Apocalipse 5:9, e eles cantavam um cântico novo, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação, tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Esse dia vai chegar, em que esse povo vai receber a Jerusalém que vem dos céus, e que vai mudar tudo isso daqui, e que a família de Deus vai ser perfeita. Por enquanto não é, mas a gente vive aqui no meio desse caos, pedindo a Deus, me ajuda para que eu seja instrumento na minha família, no meu núcleo familiar,
Me ajuda para que a minha casa seja transformada através da tua obra em mim. Me usa, Senhor. E também olhando para os irmãos que Deus me deu aqui e agora. É assim que a gente anda, numa dinâmica e numa movimentação amorosa, um para com o outro, em casa, família terrena, e na comunidade, família de Deus. A você que vive problemas familiares hoje, a minha palavra para você é de estímulo. Que Jesus te dê graça para que a tua casa seja restaurada. Que Jesus te ajude nessa luta pelo teu casamento. Que Jesus te ajude com os problemas que você talvez tenha com os teus filhos. Mas lembre-se, muito dessa responsabilidade está nas tuas mãos. Entre dentro da tua casa, sendo o exemplo do Cristo, o cristão, o pequeno Cristo, e peça ajuda a Jesus. Ele vai te ajudar, eu tenho certeza. Mas não se esqueça que você não está só, que legal. Para encerrar o papo, a gente está aqui. Assim como eu tenho a comunidade como um instrumento terapêutico para as minhas dificuldades familiares, porque pastor tem problema, gente, muito problema. Meu professor no seminário me ensinou que quando Deus coloca a gente em algum problema e a gente consegue vencer aquilo, Ele faz aquela palavra ser verdade. No pouco problema te coloquei, no muito problema agora vou te colocar. Você foi fiel no pouco, vai ser fiel agora no muito. É muito problema, os nossos e os da comunidade que a gente carrega com alegria. Mas a comunidade é esse instrumento terapêutico para a gente também. E o meu desejo é que seja assim para você. Que você não carregue a tua luta sozinho, mas que você encontre na comunidade, nos irmãos, no relacionamento dessa família de Deus, que a gente espera que seja realmente cada dia maior e mais forte, toda a condição para você ver a tua casa e a tua família restaurada em nome de Jesus. E a gente vai andando, tropeça aqui, cai acolá, vai o outro, ajuda, levanta, um chora com um, outro chora com o outro, e vamos embora até o dia que a nova Jerusalém vai chegar. E aí vai ser festa para sempre em nome de Jesus. Deixa o teu coração ser tomado primeiro por essa responsabilidade, que você seja um instrumento de Deus na tua casa e na tua família. Em segundo lugar, por uma alegria em saber que você não está sozinho, que você está envolvido numa dinâmica sobrenatural de Deus, que é a sua família, a família de Deus, que o Espírito Santo habita em você, e Deus está caminhando com você no tempo da tua luta familiar e da tua crise, e coloque-se como instrumento de Deus dentro da sua casa, sabendo que você não está só, estamos aqui e vamos caminhar junto em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, gente, vamos orar. Orar por graça, orar por misericórdia, orar por socorro, orar por conforto, orar por alento, orar por força, orar para confessar pecados, dureza de coração, dificuldade de perdoar, sabe essas coisas que arrebentam a nossa casa? Então, se a gente pode ser instrumento de Deus para restaurar, a gente também pode ser instrumento de fazer bobagem e machucar tanto as pessoas. Que Deus nos cure, nos ajude, para que a sua obra seja feita em nós e na vida daqueles que a gente ama. Fecha os teus olhos, abaixa um pouquinho a sua cabeça. Você que está conectado com a gente também, que te convido a orar comigo. Querido Jesus, estamos aqui pela Tua graça e pela Tua misericórdia. E nós queremos que a nossa casa seja o reflexo do Teu modelo divino, a Tua vontade planejada e apresentada a nós no Gênesis, ainda que hoje afetada pelo pecado, seja a realidade da nossa família terrena. Como o Senhor não desprezou a Tua casa, nós também não faremos isso. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda cada marido que está aqui, na sua luta por ser homem decente,
que ama, que teme a Jesus, e que dentro da sua casa ama a sua esposa como o próprio Cristo amou a igreja. Ajuda-nos, Pai, para levarmos o pão de cada dia dignamente para a nossa família. Ajuda-nos a sermos o cabeça ou cabeças da casa, no sentido de levarmos nossa família aos teus pés também. Ajuda-nos para que a nossa masculinidade não seja essa apresentada na internet, que beira ao ridículo, Senhor, mas seja a masculinidade daquele que serve e que ama e que se entrega pela sua família. Ajuda as minhas irmãs, mulheres que estão aqui, dê a elas sabedoria, Pai, dê a elas capacidade de acolhimento dos problemas do lar, dos defeitos, das crises. Usa as minhas irmãs em sabedoria para conduzirem a sua casa da melhor maneira possível. Dá a graça para que não falem demais, não cobrem demais, não exijam demais, mas que sejam o apoio, o auxílio, como o Senhor as criou para serem, Senhor. Cada um na sua porção, cada um na sua medida, cada um no seu espaço. Vivendo o Evangelho de Cristo e vendo a sua casa restaurada. Dá graça aos filhos, dá-nos graça como pais para cuidarmos deles, e dá graça a eles para serem filhos que honrem aos pais. Agora eu te peço, Senhor, ajuda-nos como comunidade, porque a luta na família, que é tão clara e real, fruto do caos que vivemos, é difícil de ser vivida e administrada. Por isso, faz da nossa comunidade uma família de Deus. Faz aqui um lugar, um espaço, um ambiente, em que as relações sejam de ajuda mútua, de coletividade que abraça para caminhar junto, de um suportando o fardo do outro, de um ajudando ao outro, de aconselhamentos mútuos e diversos que acontecem no dia a dia da comunidade. Faz da nossa comunidade um microcosmos da família divina, da família de Deus. E ajuda-nos a nunca perder isso de vista. Dá-nos graça para lidar com tudo isso e nos abençoa. Que cada casa e cada família aqui, pedimos, seja restaurada em tudo, em nome de Jesus. Obrigado por essa boa manhã, por essa boa reunião. Obrigado pelos irmãos que estão aqui, os visitantes que chegaram. Que o Senhor abençoe cada um de nós, nos dando um domingo bem gostoso, Senhor, e uma semana muito, muito abençoada. Guarda-nos e nos ajuda nesse tempo, que nós entendamos tudo o que está acontecendo no nosso país e oremos pelo nosso país também. Dá-nos um bom tempo, é a nossa oração, nosso pedido e o nosso clamor nesse domingo, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, irmão, bom domingo, vai na paz.